Muito bem, queridos, vamos para a nossa escola bíblica, vamos lá? Enquanto você abre a sua revista, eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, você que está sempre presente conosco pela rede Semear no YouTube, lembrando que nós estamos sempre orando pelos assinantes do nosso canal da rede Semear no YouTube. Não sei se você está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo canal Mel de televisão, ou quem sabe também pelo nosso site adefeuropa.com, mas se você é inscrito no nosso canal Rede Semear no YouTube, nós temos sempre o compromisso de estar orando por vocês. Essa igreja aqui ora por aqueles assinantes, aqueles que estão participando dos cultos conosco. Então Deus abençoe vocês de forma especial. Nós estamos hoje na EBT, Escola Bíblica para Todos, onde nós estaremos ministrando a sétima lição com um tema muito especial. Daqui a pouquinho eu vou falar para você, porque antes de começarmos esta revista, eu quero somente relembrar aos irmãos, na semana passada nós tivemos aqui uma aula, e eu creio que foi uma das melhores aulas que nós tivemos já nesse trimestre, nessa escola, aonde falou sobre a doutrina do culto levítico. Então foi uma lição muito forte na lição passada, e merece aqui recapitular um pouquinho só, pelo menos o versículo base que nós estudamos a semana passada. Os professores aqui, nós tivemos 2 professores excelentes que deram a aula, e a aula passada foi uma aula muito boa, a aula de número 6, né, a doutrina do culto levítico. É uma das aulas mais fortes de todo esse trimestre. Então, a base da aula passada está escrita em Salmos, Salmo de número 24, versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós tivemos o privilégio de aprender, né, de que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus Ele quem criou o universo. Deus quem criou as pessoas. Deus é quem nos fez. Então, tudo, absolutamente tudo, a terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, é do Senhor. Tudo é do Senhor. E uma coisa interessante que nós aprendemos na lição anterior foi realmente a questão de introduzir nos alunos que a terra é do Senhor, que os animais é do Senhor, os vegetais é do Senhor. E quando nós estudando a lição, essa lição desse trimestre, nós podemos aprender que no livro de Levítico há muitos sacrifícios, e nos trouxe a aula anterior um bom entendimento, né, que o povo de Deus, quando estava no Egito, eles puderam observar que lá no Egito eles sacrificavam, né, eles adoravam animais, adoravam a lua, adoravam as estrelas, né, ou seja, adorava aquilo que Deus fez, que Deus criou. Então, quando Deus Ele leva o seu povo no deserto, então Ele quer limpar o coração do seu povo ali no deserto. E Ele agora pede para o seu povo sacrificar, dando uma demonstração que os animais eles não devem ser adorados, mas que através dos animais nós podemos adorar a Deus. Aleluia. Deus também dá uma demonstração que os vegetais também não devem ser adorados, mas que através dos vegetais nós podemos adorar a Deus. Deus também dá uma demonstração na lição anterior que os homens são criaturas de Deus e eles não podem também ser adorados, mas eles podem ser instrumentos de Deus, aleluia, em adoração ao único Deus, o Todo-Poderoso. Então a nossa revista passada, uma revista muito forte, que nós aprendemos muito através da lição anterior, a doutrina
né, do culto levítico. Foi uma lição fenomenal. Nós estamos estudando este ano adoração, santidade e serviço ao Senhor, né, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Hoje, nessa 7ª lição, nós iremos falar sobre fogo estranho diante de Deus. Vamos lá, repita comigo. Fogo estranho diante de Deus. Então nós vamos estudar hoje a parte A da nossa lição de número 7. A leitura bíblica em classe já foi lida pelo cooperador Samuel Santos, está escrito em Levítico, capítulo 10, versículo de 1 ao 11. Já foi lida na leitura oficial. O nosso texto áureo está em Levítico, capítulo 10, versículo 3. E disse Moisés a Arão, isto é, o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se, né? E aqui há um motivo muito forte porque Arão calou-se. E nós iremos estudar, né, nessa lição de hoje, e nós vamos saber por que Arão, ele, como sumo sacerdote, nessa palavra que Moisés trouxe, né, dada por Deus, ele se calou. Esse é o nosso texto áureo. Vamos para a verdade prática. Verdade prática: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isto é inaceitável. Então vamos todos ler? Vamos lá, vocês? Vamos lá? Verdade prática. Muito bem, esta é a nossa verdade prática, também já foi citada aqui pelo nosso diácono Wagner, dirigente da Escola Bíblica para Todos de hoje. Vamos para o objetivo geral. Eu vou pedir à nossa assessora, que tem sempre nos ajudado, Maila Santos, que tem nos ajudado. Objetivo geral. Objetivo geral: mostrar que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Objetivos específicos: primeiro, discutir os privilégios de Nadab e Abiú. Segundo, mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Muito bem, então nós vimos que o nosso objetivo geral de hoje está baseado na nossa verdade prática. O Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Nesta verdade prática, que também é o objetivo geral da nossa lição de hoje, nós vamos comprovar que Deus requer de nós, Deus requer dos seus obreiros, Deus requer dos seus levitas, Deus requer dos instrumentistas, Deus requer dos pastores, Deus requer de nós. Deus requer uma postura igualmente santa. Por quê? Porque Ele é santo. Ele quer de nós uma postura zelosa. Por quê? Porque Ele é zeloso. E Ele quer também que esta santidade, este zelo, ela seja comprovada pela excelência. Se não houver excelência, é porque não houve zelo. Se não há excelência, é porque também não há santidade. Porque Deus, Ele quer que essa excelência seja comprovada pelo zelo e pela santidade. Se não se comprova com a excelência, isso
será inaceitável. Isso quer dizer que nós já começamos a aprender, desde a verdade prática, nesse objetivo geral, que Deus, Ele quer de nós, queridos, e Ele não vai aceitar, não pense que Deus irá aceitar o seu louvor de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus não vai aceitar o seu dízimo, a sua oferta, de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus não vai aceitar o seu serviço de qualquer maneira. Deus requer de nós zelo, requer santidade, Ele requer de nós uma excelência. Então, o Deus que é excelente, o Deus que é zeloso, o Deus que é santo, Ele requer de nós a mesma coisa. Não adianta você querer fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, relaxadamente. Não, Deus não aceita. Se eu sou homem, não aceito, não quero nada feito de qualquer jeito e nem de qualquer forma. Imagine Deus que é, aleluia, 3 vezes santo, e Deus que é todo poderoso, Ele jamais irá aceitar. Ele requer de nós esta postura, e é preciso ser observado em nós essa postura de santidade, de pureza, de zelo, e isso deve ser comprovado realmente pela excelência. Os objetivos específicos, nós vamos discutir os privilégios de Nadab, vai ser no primeiro subtópico. Também nós iremos estudar, iremos mostrar também os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Então, no primeiro tópico, nós iremos discutir os privilégios de Nadab e Abiú. No segundo tópico, nós iremos estudar ou mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Então nós vamos estudar o primeiro subtópico, o primeiro tópico com 3 subtópicos, o segundo tópico com também 3 subtópicos. Nós iremos estudar nesta noite. O terceiro tópico, também com 3 subtópicos, compreender o porquê o luto no Santo Ministério, vai ficar para a terça-feira, né, que nós estamos estudando o terceiro tópico aí com 3 subtópicos. Então vamos para a nossa introdução, vamos começar a nossa aula, tendo em vista já aí essa breve visão geral, né, do objetivo geral, dos objetivos específicos da nossa revista. Então vamos entrar na nossa lição com a introdução. Introdução. Nadab e Abiú não honraram seu ministério. Ignorando a recomendação, ofereceram fogo estranho ao Senhor e foram exterminados por Deus. Muito bem. Então, já começa na introdução mostrando aqui 2 personagens. O primeiro, Nadab, e o segundo, Abiú. Eles 2 eram irmãos, e Nadab era o primogênito de Arão, né? E Abiú era o seu irmão, o segundo irmão. Estes tiveram um grande privilégio que nós iremos estudar no primeiro tópico, que Deus deu para eles, mas eles não honraram os seus ministérios, o ministério que Deus deu para eles. E nós podemos observar, já no tema da lição, que eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor. Nós vamos ver daqui a pouquinho que fogo estranho é esse. E uma coisa importante que nós já iremos aprender aqui na introdução da nossa lição, é que se Deus nos deu um ministério, é necessário que nós honremos o ministério que Deus nos deu. Deus te chamou para algo específico, é preciso que você honre.
Tem pessoas que não estão se importando de honrar a Deus, aquilo que Deus deu. O que Deus te confiou? Deus confiou você o que na sua obra? O que Deus tem te confiado? Tudo aquilo que Deus nos confia, Ele vai requerer de nós aquilo que Ele nos confiou. Agora, de que forma nós estamos mostrando o nosso trabalho ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor? De qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma honrosa ou desonrosa? Nós bem sabemos que muitas pessoas da igreja, eles trabalham, eles prestam serviço, mas não prestam serviço a Deus. Prestam serviço a pessoas, presta serviço a pastor, presta serviço a ser humano. Não quer fazer um serviço para Deus. Quando você vê uma pessoa que com qualquer coisa se chateia, qualquer coisa se zanga, qualquer coisa se entristece, qualquer coisa não quer fazer mais, qualquer coisa recoa, é porque ele nunca fez para Deus. Você está fazendo por pessoas. E quando pessoas o decepcionam, ele recoa. Por quê? Porque ele está fazendo para pessoas. E quando nós não temos o entendimento, nós iremos desonrar a Deus. Porque quem confiou o seu ministério foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que não foi você que escolheu a Deus, foi Deus é quem te escolheu. Não foi Nadab nem Abiú que escolheram ser sacerdotes, foi Deus é quem os escolheu. Aleluia. Então, se Deus me escolheu, eu vou procurar honrar ao meu Deus em tudo. Aleluia. Ignorar as recomendações, a oferecer fogo estranho ao Senhor, isso lhes trouxe um juízo cabal. Eles foram exterminados. E nós iremos ver o porquê que eles não tiveram a segunda chance. Eles não tiveram a segunda chance. E nós vamos entender o porquê tem muita gente, irmãos, que estão mortos espiritualmente, que Deus não recebe mais. Por quê? Justamente porque não honram aquilo que Deus lhe deu. Faz como Nadab e Abiú, não honram a Deus. Ignora a recomendação. Irmãos, é tão importante as recomendações. Como é tão importante as recomendações. Ao chegar em Guiné-Bissau, eu fui informado que tínhamos lá uma missionária há 32 anos. Uma missionária brasileira em Guiné-Bissau há 32 anos. Aí você sabe o que eu fiz? Eu procurei entrar em contato com essa missionária. E ao entrar em contato com ela, eu disse que assim que eu chegasse em Bissau, eu gostaria de uma reunião com ela e o esposo dela. Escute só que coisa interessante. Eu estava pisando os meus pés em Bissau pela primeira vez. Ela já estava lá há 32 anos. Então eu sentei com aquela missionária e perguntei para ela quais são as recomendações. Como pode, alguém perguntou, um pastor presidente que vem implantar um trabalho e que preside várias igrejas na Europa, em 6 países, vai sentar para pedir orientação a um missionário que está no campo?
é necessário que nós entendamos, irmãos, que as recomendações, elas são importantes. As recomendações, elas são importantes. Antes de Deus falar comigo sobre Bissau, Deus já tinha falado com aquele casal de missionários há 32 anos atrás. Aleluia. Então eles têm muita recomendação para dar. Antes de Nadab e Abiú nascer, Deus já tinha chamado Moisés e já tinha dado recomendações a Moisés, e Moisés já era instruído por Deus, aleluia, e Moisés iria instruir também os seus liderados. Porque pessoas não gostam de recomendações, não gostam de instruções. E o fim, irmãos, é amargo como fel. Porque Deus, irmãos, Ele dá a oportunidade. E Deus, Ele não vai executar o seu juízo a ninguém antes que Ele primeiramente instrui, bem instruído, bem recomendado. Por isso o livro de Levítico, o livro das instruções para os levitas e sacerdotes. Aleluia, porque Deus, Ele é organizado. Ainda continuando a introdução. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Deus exige santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Aí uma pergunta: como temos nos apresentado diante do Senhor? Queridos, eu vou dizer para você uma coisa que eu vejo linda na vida de um cristão. Quando um cristão faz como vocês estão fazendo aqui hoje, sentar para aprender e aprender para executar o correto. Se tem uma coisa maravilhosa na vida do cristão, é ele procurar, desejar aprender, para que ele possa fazer o certo, para que ele possa fazer o correto. Isso é muito importante, para que nós possamos apresentar diante de Deus, da forma que Ele quer, do jeito que Ele deseja. Isso vai agradar a Deus, porque Deus exige santidade, pureza, reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério. Essa aula que nós estamos estudando nesse trimestre, parece ser tão real para nós, o nosso edital que nós temos, o edital de subir no altar. Parece que foi feito ontem, parece que está novinho, mas já está na parede lá atrás há 13 anos. Parece que foi tirado ontem. Requisitos, recomendações, de que forma você deve postar, de que forma você deve proceder, de que forma você deve subir no altar, de como você proceder ministerialmente, quais são as exigências, como isso é tão importante, queridos. E quando nós desejamos aprender para fazer o correto, tem pessoas que aprendem o correto, mas ele não quer. Ele faz como Nadab e Abiú. Eles não honram a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro que está nas nossas mãos, é o nosso manual de aprendizado. E às vezes você não consegue interpretar, não consegue exaurir, fazer a exegese
do que está escrito, mas você vem para a casa de Deus, você senta no culto de ensinamento, na escola bíblica, e você aprende como proceder, como andar diante de Deus, como fazer a obra de Deus. E quando temos dúvida, a gente pergunta, a gente procura saber. Para quê? Para fazer o correto, para fazer o certo. Porque Deus, Ele exige de nós. E nessa introdução, Deus está falando conosco que nós precisamos de entender que a honra está acima de qualquer coisa. Tudo que você fizer para Deus, você tem que lembrar que você vai fazer para honrá-lo. Eu farei isso porque quero, desejo honrar a Deus. Eu disse aqui um outro dia e vou voltar a falar novamente. Tem muita coisa na Bíblia que eu não gosto. Pastor, jamais imaginava que o senhor ia falar um negócio desse. Tem coisa na Bíblia que eu não gosto. Por exemplo, se te bater do lado esquerdo, dê também o direito. Você gosta disso? É instrução. Se te roubar a capa, você diga para o ladrão: ei, toma aqui também a túnica. Se te chamar para caminhar uma milha, dizer: venha caminhar uma milha comigo, aí você diz: não, eu caminho 2. Deus sabe por que está instruindo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não goste. Aleluia! Faça o que Deus está te convidando para fazer. Por que eu estou fazendo? Porque eu quero honrar a Deus. Eu não entendo agora, eu não sei o porquê Deus está pedindo isso. Eu não gosto disso, não deveria estar escrito isso, mas Ele diz que é para ser assim, então eu vou fazer assim. Eu penso no meu coração que o meu inimigo, ele tem que morrer, ele tem que se machucar, ele tem que ir para o inferno, mas Deus disse: não, ame o teu inimigo. Aleluia, eu não posso compreender isso, mas eu vou amar, porque eu quero honrar a Deus. Aleluia, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer, porque eu quero honrar a Deus. Que maravilha, meus irmãos. Tudo que fizermos, a introdução está nos ensinando que é para a honra de Deus, para honrar a Deus. Alguém disse: eu não acredito que você fez isso. Se eu fiz, mas ela não merece, ele não merece isso, mas ele merece. Estou fazendo para honrar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Ele merece a honra, a glória e o louvor. Tópico 1. Os privilégios de Nadab e Abiú. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Olha que coisa interessante. No tópico 1, vamos falar sobre os privilégios. Os privilégios destes 2 sacerdotes. Não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Então veja bem, quem era Nadab? Quem era Abiú? Irmãos, você já parou para notar quem era Nadab e quem era Abiú? Nadab e Abiú era da família dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram uma das tribos de Israel que Deus
os separou e disse: vocês são meus. Vocês eu separo para mim. Deus separa a tribo de Levi de forma exclusiva ao seu serviço, ao seu trabalho, para ter comunhão, intimidade com Deus. E através da tribo de Levi, as outras tribos teriam um conhecimento acerca das coisas de Deus. Então veja bem, quem era Nadab e Abiú? Eles eram da tribo de Levi. A tribo de Levi foi escolhida por Deus. Mas não só isso, eles também, além de ser da tribo de Levi, eles eram da raiz de Arão. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. Quem era Arão? Arão era irmão de Miriam. Logo nós podemos observar que esses dois jovens, eles têm como tio o profeta Moisés, o homem com o maior nível de santidade que nós podemos ver na Bíblia, o homem com maior nível de comunhão com Deus que nós podemos ver na Bíblia. Ao mesmo tempo, de quem eles eram filho? Do grande sumo sacerdote, sobrinho do profeta Moisés, do governador Moisés. Ao mesmo tempo, filho do sumo sacerdote. O pai é sumo sacerdote, o único homem que poderia entrar no Santo dos Santos, o único homem que poderia entrar no Santíssimo Lugar, era Arão. E agora esses dois, eles tinham esse privilégio de dizer: meu pai é o sumo sacerdote, ele é o único homem na terra que ele pode entrar no Santíssimo Lugar. Que privilégio! E não somente esse privilégio, eles também estavam na sucessão de seu pai, porque Nadab, quando Arão morresse, era ele que iria assumir o posto de sumo sacerdote. Imagine o privilégio desses jovens. Abiú estava ali também na sequência, depois de Nadab, o direito era dele. Então nós vemos aqui dois jovens cheios de privilégios. Além desses privilégios de ter o pai como sumo sacerdote, de ter a tia como profetisa Miriam, de ter o tio como profeta, o homem com o maior nível de comunhão com Deus, eles também eram sacerdotes. E eles estavam na vez de estar trabalhando como sacerdotes. Era eles que não devia deixar o fogo apagar. Era deles a responsabilidade de manter o altar aceso. Era eles a responsabilidade de não deixar a candeia apagar. Que privilégio! Eles não faziam uma outra coisa a não ser trabalhar ao serviço direto com Deus. E Deus exige de nós, Deus exige do seu povo: a quem muito é dado, muito é cobrado.
Vamos para a segunda parte, os privilégios de Nadab e Abiú, subtópico de número 1. Ascendência levítica. Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Muito bem, como já foi dito há pouco, Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foram honradas com o sacerdócio divino. Nós vemos também que Nadab e Abiú era da família de Arão. Eles estavam dotados, cheios desses privilégios. Imagine todos que olhavam para eles e diziam: eles são filhos de Arão, do sumo sacerdote. É um deles que irá assumir o posto de sumo sacerdote, assim como quando o pai, que não ia passar muito tempo, fosse para a glória. Mas nós vemos que estes dois não estavam muito importando com questão de privilégios. Eles não estavam querendo guardar muito a honra que estavam tendo. Tem pessoas, irmãos, que não estão muito importando com privilégios. Eu quero perguntar a você, qual é o privilégio que você tem? Você tem privilégios na casa do Senhor? Você consegue pegar na mão do seu pastor todo dia quando você quer? Abraçá-lo? Quais são os privilégios que você tem na casa de Deus? Você tem o privilégio de subir no altar? Você tem o privilégio de fazer alguma coisa ao Senhor? Você está ao serviço do Senhor? Se você tem esses privilégios, honre o privilégio que Deus te deu. Não perca a oportunidade, não faça como Nadab e Abiú, que eram cheios de privilégios, mas não estavam importando com esses privilégios. O final é trágico. Subtópico de número 3. Os privilégios de Nadab e Abiú presenciaram. Primeiro, quando o Senhor outorgou a lei a Israel. Segundo, a manifestação da glória de Deus. Terceiro, o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Muito bem. Além desses privilégios já ditos, familiares, o privilégio de ser da família de Levi, de ser da raiz arônica, de ser sacerdote, de ter o tio como profeta, de ter a tia como profetisa, de ter todos esses privilégios familiares, que isso não só basta, não basta somente ter esses privilégios, basta ter uma vida com Deus, é preciso ter uma vida com Deus. Nós vemos que eles também tinham o privilégio, eles tiveram o privilégio, de quando o Senhor outorgou a lei em Israel, eles estavam lá, eles estavam presenciando, quando Deus manifestou a sua glória, aos 70 anciãos, vocês lembram que Deus se manifestou a sua glória aos 70 anciãos, lá também estava Nadab e Abiú, como sacerdote, presenciando a glória de Deus. Imagine tantos privilégios que Nadab e Abiú teve, ou tiveram, de ver as manifestações da glória de Deus no deserto. Todos os milagres, todos os prodígios, todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito com as 10 pragas,
eles estavam lá, eles viram, eles tiveram o privilégio de ver o poder de Deus lá ainda no Egito, quando Deus arrancou eles com mão forte. Eles tiveram o privilégio ainda no deserto de Deus abrir o mar, de Deus acabar de uma vez só com o exército de Faraó. Eles tiveram o privilégio de ver o mar se abrir. Eles tiveram o privilégio de tomar a água que saiu da rocha. Eles tiveram o privilégio, aleluia, de beber da água que era salgada e se tornou água doce. Eles tiveram o privilégio de comer do maná que descia, aleluia, do céu. Eles tiveram o privilégio de comer as codornizes que Deus mandou em abundância. Eles estavam cheios de privilégio, mas eles não importaram de honrar a Deus. Aleluia. Eu estava lá quando inaugurou a primeira igreja. Eu estava lá quando inaugurou a 10ª igreja. Eu estava lá quando o trabalho foi implantado na África. Eu estava lá quando o trabalho se expandiu em toda a Europa. Não basta simplesmente ter o privilégio de estar. Tem que ter, aleluia, o prazer e a alegria de honrar o Deus dos céus e da terra, porque Ele é o Senhor, aleluia, que faz essas coisas. Aleluia. Não basta estar, é preciso honrar e dar a honra, a glória e o louvor para Deus. Tópico de número 2. Tópico número 2. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, ignoraram a Deus. Segundo, impacientaram-se e, sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Olha aí essas 3 atitudes que marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, eles ignoraram a Deus. Irmãos, olha que coisa terrível, ignorar a Deus. Eles foram impacientes, eles não tiveram temor. E nesse tópico de número 2, nós iremos estudar, nós iremos ver essas 3 atitudes que marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, foram impacientes e não tiveram qualquer temor. Então vamos entrar no subtópico de número 1. Subtópico 1. Ignoraram a Deus. Nadab e Abiú adentrou o lugar santo, ignorando a presença de Deus. Muito 2. bem. Nós observamos que é perigoso você acostumar com o santo. Tem pessoas que estão acostumando com o santo, e está profanando o que é santo. E é perigoso as pessoas ignorarem a presença de Deus, irmãos. É perigoso. As pessoas começam a fazer para Deus como Nadab e Abiú faziam para Deus. Assim sempre eles estavam ali para manter a chama acesa. Sempre eles estavam a serviço de Deus, mas foi acostumando com aquilo, a ponto deles desrespeitarem, ignorar a presença de Deus. Quando se entrava no santuário, eles estavam entrando no lugar santo. Por isso que nós temos aqui na ADEF, em todas as ADEFs, tem sempre uma plaquinha na entrada: guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. E há uma plaquinha dizendo: santidade e reverência na casa de Deus.
Porque tem muitas pessoas, irmãos, que chegam na casa de Deus, não tem reverência, não tem santidade nenhuma na casa de Deus. Acha que ele está num lugar qualquer. Ele vem vestido de qualquer jeito, de qualquer forma. Você já viu por aí os altares do Senhor como está? Estão como Nadab e Abiú, irmãos. Não respeitam mais a presença de Deus. Estão trazendo fogo estranho. É fogo. Por que é fogo? Porque as pessoas sentem, o coração aquece, sente alguma coisa, balança para lá e para cá, até dá uns pulinhos, até deita no chão. Mas é fogo estranho. Por quê? Porque Deus não vai aceitar que as pessoas fazem de qualquer jeito, de qualquer forma, aleluia, no seu altar. Não ignorem a presença de Deus. Deus é santo, exige santidade. Deus é puro, exige pureza. Existe um crivo, irmãos, existe uma doutrina. Existe um manual. Deus descreve o manual de como Ele quer que o seu povo esteja. Deus escreve o manual para mostrar para o seu povo como Ele quer que o seu povo atua. Nós todos aqui sabemos como Deus quer que nós atuemos no seu altar. Sabemos ou não sabemos? Se você é um levita, você procura saber. Se você é um pregador, você procura saber. Se você ora, se você prega, se você evangeliza, é preciso procurar saber. Nós não podemos ignorar, irmãos, a Deus. Nadab e Abiú, ele vai levar fogo estranho. Eles ignoram a Deus. Quer dizer, estão tão acostumados a ir, estão tão acostumados a subir no altar, que ele esquece da reverência. Esquece que Deus vai estar lá. Esquece que Deus vai se manifestar. E aí há um problema sério. Que muita gente está ignorando a Deus. E esse é o problema de muitos que estão mortos. Essa morte não é a morte física, como Deus tratou com Nadab e Abiú. E graças a Deus que não é, meus irmãos. Porque se fosse, não ia ter cemitério para caber tanta gente. Ainda bem que Deus é justo, misericordioso, compassivo, e Ele não age mais da forma que Ele agiu com Nadab e Abiú. Porque aqui a inauguração da igreja no deserto. Então Deus dá a cartilha, Deus dá o mandamento, Deus dá o manual e diz para o seu povo: olha, eu quero que vocês agem assim, eu quero que vocês façam assim. E Deus ainda adverte e diz o seguinte: faça com cuidado e com zelo, para que não morrais. Se você ler o capítulo de número 10, versículo número 1, Deus, Ele alerta para que o povo faça com zelo, com ordem, com decência, para que eles não viessem a morrer. Deus tinha instruído para que eles não viessem realmente ser mortos. Deus já tinha avisado. Mas há um problema sério na vida de muitos, queridos, que eles não estão importando. Capítulo 27, versículo 30. Levítico. Muitas pessoas não estão importando com o que Deus está falando, com o que Deus está exigindo. Estão fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira.
E Deus não vai aceitar de jeito nenhum que o seu povo faça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, quando consagra, no capítulo de número 8, Deus vai dizer o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e dos 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a consagração, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhes o peitoral, pondo no peito o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e a mitra tinha do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então nós vemos que Deus faz toda essa cerimônia, pede Moisés na frente do povo, para que lave as vestes, purifique na frente do povo, que ele exige santidade, e manda colocar na mitra uma lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor. Por quê? Porque Deus exige do seu povo santidade. E Deus quer que o seu povo, os seus obreiros, os seus levitas, os seus sacerdotes, faça cumprir aquilo que ele disse, para que não venha morrer. A mesma forma Deus fez lá no Jardim do Éden, vocês lembram? Todos os dias vinha Adão e Eva e cultuavam ao Senhor. E Deus disse: olha, eu vou colocar lá no jardim, eu vou colocar no meio do jardim uma árvore, e vocês não toquem nessa árvore, porque senão vocês vão morrer. Vocês lembram? E o que o homem foi fazer? Desobedecer a Deus. Deus disse aqui: não faça de qualquer jeito, porque senão vocês vão morrer. O que aconteceu? Fizeram de qualquer jeito, de qualquer forma, desonrando, desrespeitando a Deus, e eles morrem. Deus, quando vai inaugurar com o Espírito Santo a igreja primitiva, vai Ananias e Safira, no capítulo de número 5 de Atos, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta alçada. E eles chegam e entregam o seu dízimo de forma incorreta, de forma errada. Eles vão no altar do sacrifício entregar. E vocês sabem o que aconteceu? Deus não aceitou, e eles foram fulminados também. Morreu tanto um como o outro no pé do altar. Por quê? Porque foi levar fogo estranho, foi entregar fogo estranho. Deus não aceita fogo estranho, irmão, da sua obra. E nós vamos aqui aprender no próximo capítulo, no próximo tópico, nós iremos aprender o porquê que Deus não vai aceitar. Tópico de número 2. A impaciência profana. De acordo com o preceito, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. No subtópico 1, nós vemos que eles ignoram a Deus, adentrando no lugar santo de forma errada, de forma incorreta. Agora nós vemos que eles são impacientes e eles vão profanar. Por que impaciente? Porque, como eu disse aqui no primeiro tópico, que Nadab estava na sucessão.
eles podiam fazer muita coisa, mas tinha coisa que não podia fazer. Eles não podiam apresentar no altar de ouro o incenso a Deus. Somente quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. Eles ainda não estavam na sua vez a fazer aquele tipo de serviço. Porque tem pessoas, irmãos, que querem fazer o que não foi chamado para fazer. Quer fazer o que não foi chamado para fazer. E tem outros que são chamados para fazer e não faz. E de acordo com o preceito, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Somente o sumo sacerdote. Não podia o sacerdote, porque Abiú e Nadab, eles eram sacerdotes, eles não eram sumo sacerdote. Eles não poderiam apresentar o incenso no altar de ouro. Então, eles quebram a regra, eles quebram a doutrina, eles desonram a Deus por não fazer aquilo que Deus ortogou para fazer. Porque, queridos, há muitos não estão preocupados em fazer aquilo que Deus mandou fazer. O que Deus te chamou para fazer? A Bíblia disse que a uns Deus chamou para ensinar, a outros Deus ensinou para evangelizar, a outros Deus chamou para presidir. Deus não chamou ninguém, não chamou todos para presidir. Não é todo mundo que pode presidir, mas tem alguns que diz: não, mas eu sou melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, eu ganho mais alma, eu aqui vou presidir. Tem pessoas que às vezes ele se coloca em um lugar aonde não foi chamado. E aí é onde existe o problema e a dificuldade de muitos estarem mortos, porque estão no lugar aonde não foram chamados. E o que nós mais vemos, meus queridos, nos dias de hoje, são ramificações. São tantas igrejas. Aqui nossos irmãos portugueses não conhecem a realidade, né, do Brasil, a minha segunda nação. Lá no Brasil tem ruas que tem várias igrejas, uma de frente à outra e outra do lado da outra. Rua só de igrejas. Igreja cristã, saliva de Cristo. São tantas igrejas, nomes diferentes. Outras está lá escrito placares. Aqui o dízimo só é 7%. Vem para cá. Outro dia eu vi um cartaz dizendo: aqui nós dividimos o seu dízimo até em 10 vezes. São tantas coisas que a gente vê, irmãos, por aí. Você nem imagine. Porque as pessoas, tem muitos que estão aonde não foram chamados. Abiú, Nadab, eles não eram sumos sacerdotes. Eles tinham um limite para eles. Mas eles quiseram avançar o limite. E avançar o limite, irmãos, é perigoso. É perigoso. Vocês lembram que Miriam avançou o limite? Vocês lembram que Miriam
chamou Arão e envolveu Arão. Disse, por que é só Moisés que... Nós também profetizamos, eu também sou profetisa. Deus não chamou, não foi só Moisés não. E aí fizeram ali uma fofoca, um fuxico, uma conversa com o nome de Moisés. E Deus só olhando para aquilo. O que eles têm a ver com a vida do meu servo Moisés? Aí Deus chamou a atenção duramente. E sabe o que aconteceu com Míria? Deus mandou tirar Míria fora, para fora do arraial, porque tudo que não prestava, irmão, ia para fora do arraial. Deus não queria nada impuro no arraial. Por quê? Porque Deus estava presente, Deus prometeu estar com eles, e Deus estava presente no arraial. E por Deus estar presente no arraial, Ele não queria ninguém impuro no arraial. Então, Deus manda arrancar Míria do arraial. Ela sofre uma lepra e é colocada para fora. Por quê? Porque estava fazendo o que não foi chamado para fazer. Isso é tão sério, irmãos. Nós estamos aprendendo algo tão maravilhoso, queridos. Deus é tão sério, irmãos, e exige tanta seriedade na sua obra. Fica aonde você foi chamado. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não faça bico nem cara feia. Aleluia. Porque Deus chamou você para fazer algo específico. Faça com alegria, faça com prazer, aleluia, faça com satisfação, faça com excelência, faça para honrar a Deus, faça para agradar ao Senhor, aleluia. Não entre aonde você não foi chamado, não faça aquilo que Deus não chamou você para fazer, porque isso vai te trazer problemas. Você vai ter consequências. Existe um manual de instrução. A Bíblia é o manual de instrução. Tudo que está no livro de Levítico, irmão, serve para nossa instrução. Por que que Deus vai fulminar esses dois? Porque eles desonraram a Deus, desrespeitaram a Deus, desconsideraram a Deus, não se importou com os estatutos de Deus. E Deus queria deixar o exemplo, e nós podemos aprender aqui. Aprender o quê? Aprender a não fazer do mesmo jeito, aprender a não apresentar diante do altar de Deus é fogo estranho. Daqui a pouco eu vou falar sobre o fogo estranho. Será que vai dar tempo? Subtópico de número 2. Impacientes, Nadab e Abiú, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram um fogo que Deus não ordenara, tratando as coisas de Deus profanamente. Então veja bem, eles trazem um fogo estranho. Que fogo estranho é esse, irmãos? O que é? Estranho significa, vem da palavra estrangeiro, de fora, coisa que não é de dentro. Estrangeiro, estranho. E quando diz fogo estranho, escute bem, a palavra está dizendo que eles estão trazendo um fogo de fora. Que fogo é esse? É o fogo que não é de Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor inaugurou o altar, a tenda da congregação,
A Bíblia diz que Deus desceu fogo do céu sobre o altar. Então quem acendeu o fogo no altar foi Deus. E se Deus acendeu o fogo no altar, o fogo não poderia mais vir de outro lugar. O fogo tem que ser de Deus. E todo fogo que não vem de Deus é fogo estranho. Então o que eles fizeram, presbítero Roger? Eles trouxeram um fogo estranho, um fogo de fora. De fora para dentro. E Deus não quer fogo de fora para dentro. Deus quer fogo de dentro para fora. Todo fogo que vem de fora para dentro é estranho. Porque não foi o fogo que Deus colocou. Deus não precisa de fogo estranho. Deus não quer que você venha com novidades, não, aleluia. Deus não precisa da sua novidade. Deus, Ele já acendeu o fogo no altar, e o fogo, aleluia, deverá permanecer. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Então eles trazem lá de fora. Esse foi o pecado deles, esse foi o erro deles. Isso foi porque Deus fulminou. Fogo estranho, irmãos. Opa, esse fogo aqui eu nunca vi aqui no altar, não. Essa labareda de fogo está errado. Eu nunca vi esse fogo aqui, não. Esse fogo não é fogo de Deus, não. Irmão, vocês sabem que fogo é parecido. É difícil você distinguir o fogo do fogo. Fogo é fogo. Então, só que há a possibilidade de você distinguir o que é fogo de Deus e o que não é. Aleluia. Porque o fogo que é de Deus, irmãos, queima de dentro para fora. O fogo que é de homem queima de fora para dentro. Aleluia. Mas nós não estamos aqui trazendo fogo de fora para dentro, não. Nós estamos aqui, aleluia, tirando fogo do altar, é de dentro para fora. Nós não trazemos nada que está lá fora para cá para dentro, não. É daqui para dentro que nós levamos para fora. O fogo de Deus arderá continuamente sobre o altar e nada apagará. Aleluia. Então veio uma inovação, trazendo um fogo. Meu querido diácono Gabriel, a Bíblia diz, e trouxeram. Quer dizer, se trouxeram é porque não estava lá. A Bíblia diz que eles entraram trazendo fogo estranho. O fogo não estava, eles trouxeram fogo de fora. Cuidado, meu querido, com as inovações. Cuidado com o que vem de fora. Quem acendeu o altar foi Deus. A Bíblia disse que a Bíblia diz que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Então esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia disse que Jesus foi para o céu. E Jesus ficou lá durante 49 dias. Foi assim? O Senhor Jesus estava lá durante 10 dias. 50 dias depois da sua ascensão. E o povo ficou como? Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Senhor, 500 clamando, Deus. Senhor Jesus, tu prometeu 8 dias, 9 dias. Ele está clamando, irmãos. Clamando pelo quê? Clamando pelo que eles não podem fazer. Eles querem o fogo, mas o fogo não pode ser deles. O fogo tem que vir do alto. E a Bíblia diz que depois que passou
10 dias, veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e eles começaram a falar línguas como que de fogo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele colocou fogo no altar. Foi Jesus que acendeu a sua igreja, irmãos. Foi Jesus que colocou o fogo, e não podemos aceitar nenhum fogo estranho na casa de Deus. Foi Deus quem acendeu o fogo lá na tenda da congregação, e Ele jamais iria aceitar que alguém trouxesse um outro fogo para acender na sua casa. Deus não aceitou, porque foi Ele que acendeu o fogo na inauguração. Vocês lembram? Na inauguração Ele desceu o fogo do céu, e a Bíblia diz que toda a congregação ficou maravilhada. Então Deus acendeu o altar. Agora eles teriam que manter o fogo aceso. Aleluia. Eu vou aplicar isso em você para mim terminar. O Senhor Jesus, Ele mandou o seu Espírito como que de fogo sobre a sua vida. Aleluia. E te batizou com o seu Santo Espírito, te encheu com uma chama forte. Por isso que é fogo para a Europa, fogo para as nações, fogo para o mundo. Aleluia, esse fogo é um fogo. Quem acendeu ele não foi o homem, quem acendeu ele, aleluia, foi o Senhor que acendeu este fogo. Agora só que tem uma coisa, tem que manter a chama acesa. Nós não podemos trazer nenhum outro fogo, mas é necessário que mantenha a chama acesa, o fogo aceso. E para manter o fogo aceso, a chama acesa, é preciso continuar movendo, aleluia, a favor dos céus. É preciso continuar consultando o manual da vida, que é a palavra de Deus, para manter fazendo com fidelidade na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. O fogo que eles levaram foi fogo de fora, e Deus não aceita fogo de fora, irmãos. Você sabe o que isso significa, irmãos? Tem pessoas que querem ajudar Deus, e Deus não quer. Deus é Deus, irmãos. Nós estudamos na aula anterior, capítulo 24, ou versículo 1 de Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Do Senhor são todas as coisas. Você lembra que quando Davi ia levando a arca, e um levita, os bois está levando a presença de Deus, ele está levando fogo, está levando a presença de Deus, e um levita, ao ver que a arca balançou em cima dos animais, porque os animais tropeçaram, ele tentou segurar a arca, tentou ajudar Deus, foi fulminado na hora. Tira a sua mão de mim. A arca teve lá na sua casa durante tantos anos. Você nunca passou um pano para limpar. Agora aqui você quer pôr a mão em mim, tira a mão de mim. Aleluia, porque tem pessoas assim, meus irmãos. Deus está te chamando para a responsabilidade. Eu não sei quanto tempo você está na casa de Deus, quanto tempo você está buscando a Deus, quanto tempo você está no altar de Deus, quanto tempo você está, aleluia, do mesmo jeito. Não sei se você está nessa condição e no momento você quer ajudar Deus. Deus não quer a sua ajuda, Deus é Deus. Não traga fogo estranho para a casa de Deus, que Deus não vai aceitar o fogo estranho. Deus não vai aceitar o fogo estranho. A Bíblia disse que as especiarias, subtópico número 3,
Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso nem com o fogo. Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Eles não estavam preocupados nem com o incenso nem com o fogo. Escuta só, isso é muito importante. O fogo estava no altar. Foi Deus quem colocou o fogo. O que eles tinham que fazer era manter o azeite nas lamparinas, para o fogo não apagar. Eles tinham que estar sempre colocando o azeite. O fogo já estava lá, para o fogo não apagar. Mas eles não estavam importando com o fogo. Também eles não estavam importando com o incenso. O que é esse incenso, irmãos? O incenso era feito de produtos que Deus deu a Moisés, para que Moisés fizesse aquela receita daquela forma e daquele jeito, e não poderia mudar. Deus disse: eu quero assim, e ponto final. E aquela receita que Deus tinha passado para Moisés era para o incenso. Aquilo era para cheirar, aquilo era para levantar a fumaça, o cheiro, e para agradar a Deus. Mas eles resolveram mexer na mistura, irmão. Deus disse: é assim. Mas o que tem eu colocar isso aqui? Vai ficar melhor, vai ficar mais gostoso. Não está importando com incenso, não está importando com cheiro. Ele quer acrescentar ou quer tirar. As especiarias aromáticas que Deus solicitou a Moisés, teria que ser aquelas especiarias, não podia mudar. Mas o incenso que eles entram na casa de Deus não é o incenso que Deus ordenou que se fizesse. Por isso o evangelista Wanderson Martins, que a receita está pronta, nós não podemos inventar outra coisa. Não adianta nós queremos colocar ingredientes diferentes, porque tem muita gente, irmãos, querendo colocar ingrediente diferente, especiaria que Deus não pediu. Então, eles não estavam importando nem com o fogo e nem com o incenso. Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar de Deus. Esse fogo estranho levou à morte deles, e ali encerrou as suas carreiras, que poderia ser sumos sacerdotes e serem honrados por Deus. E Deus bateu o martelo que o seu pai e os seus irmãos não deveriam nem chorar a sua morte. Que coisa triste, irmãos. O pai nem a mãe não podiam chorar a morte. Os irmãos não poderiam chorar a morte. Por quê? Porque Deus disse: não vai chorar por esses pecadores, não. Não derrame uma lágrima por eles, não, porque senão vocês vão morrer também. Às vezes nós temos aquele negócio de dó, né? Ô dó, coitado. Irmãos, coitado coisa nenhuma. Se Deus está tratando, deixa Deus tratar. Negócio de vestir roupa de luto não, e de colocar cinza na cabeça não. Vocês vão manter na minha presença, não arreda o pé da minha presença, nem da tenda da congregação. Vocês não irão chorar a morte deles, vocês irão manter firme. Por isso, meu querido, que nós temos que ser fortes. Eu ministrei uma mensagem aí outro dia, que tem pessoas morrendo com quem morre, ficando fraco com quem fica fraco, caindo com quem cai.
entrando em dificuldade com quem está em dificuldade, indo embora com quem está indo embora, sendo enterrado com quem está sendo enterrado. Deus te chamou para uma obra específica. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mas é a minha mamãe, o meu papai, é o meu irmão. Pode ser irmão, pode ser pai, pode ser quem quiser. Mantenha firme. Eu estou vendo gente, irmãos, interrompendo o ministério, interrompendo a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, por causa de parente. E Deus disse para Arão, e disse para os dois irmãos: vocês mantenham aí, na minha casa, na minha presença. Eu vos escolhi. Quem morreu, morreu. Quem ficou para trás, ficou para trás. Por isso, presbítero Ícaro, eu mantenho a minha firmeza, meu irmão. Aleluia. É ponto firme. Aleluia. É alicerce firme. É coluna. Aleluia. É base bem estruturada. Deixa vir vento. Deixa vir tempestade. Deixa cair quem quiser cair. Deixa ir embora quem quiser ir embora. Deixa morrer quem quiser morrer. Mantenha na presença de Deus. Porque os que apresenta fogo estranho, irmãos, saiba disso, não permanecerão na congregação do justo. Por isso o Senhor disse que nós não devemos confundir o santo com o profano. O ímpio do justo. É preciso que nós entendamos que a morte fatal de alguns é necessário. É triste, é triste. Dá para ficar angustiado, mas dá para ficar angustiado. Mas se você não tiver postura firme, meu irmão, se você não tiver postura firme, você vai cair também. Se você não tiver postura firme, você vai morrer também. Se você não colocar no pé do altar, por isso que Deus exigiu. Imagine Arão, irmãos, o seu primogênito. Mas ele manteve firme ali. E agora eu digo, porque aquele versículo que quando Moisés disse para ele, ele calou. Por que ele calou? Porque Moisés disse: você vai ficar no pé da congregação, vocês não vão redar daqui. Vocês não vão arrancar os seus cabelos. Não vai vestir roupa de luto. Não vai jogar cinza na sua cabeça. Vocês não vão chorar. Vocês não devem ficar tristes. Aí ele calou. Como é que não cala? Aleluia. Ficou calado, irmãos. É melhor calar às vezes. Às vezes é melhor calar. Sobre esse assunto eu vou ficar calado. O negócio está pegando para o meu lado. O negócio está apertado. O negócio está ficando apertado. Mas eu vou ficar calado. Aleluia. Tem um provérbio por aí que quem não fica calado, vocês sabem, né? É isso mesmo. Então, às vezes é melhor ficar calado, manter calado, do que morrer também. Fique de pé. Aleluia. Queridos, observem bem. Precisamos encerrar, o tempo esgotou. Eu sei que vocês,
aqui, todos, costumam ver internet, YouTube, e se vê muita coisa por aí. Tenha cuidado com o fogo estranho. Nem tudo que esquenta é fogo de Deus. Lembra sempre, o fogo tem que sair de dentro. O fogo não deve vir de fora. E vocês, nós estamos observando por aí o que está acontecendo hoje. O mundo, irmãos, está entrando na igreja. Quando nós temos aqui essa postura firme, essa postura que dói onde doer, aconteça o que acontecer, a postura firme. Sabe por quê? Porque se a gente não tiver cuidado, devagarinho, o fogo estranho vai entrando. Aí sabe o que acontece? Como hoje a morte é espiritual, a morte não é física. Aí um morre, outro morre, outro morre, e vão morrendo. Daqui a pouco a igreja está morta. Tem quantas igrejas, irmãos, mortas? Você olha, você vai observar, o mundo está lá dentro, no altar. Nós que estamos estudando isso aqui, irmãos, observem bem. Eu quero preparar vocês mais, para vocês manter firme. Vocês que vê esse tipo de coisa, você que está estudando o que nós estamos estudando, você acha normal o que nós estamos vendo por aí? O que a gente está vendo em cima do altar por aí? E tem vergonha até de olhar para as mulheres que estão em cima do altar. Tem que baixar a cabeça quando alguém desce uma escada, quando alguém sobe para o altar. Eu fui pregar numa igreja no ano passado, aqui em Portugal, numa festa, num grande encerramento de uma festa. Irmãos, o ministério de louvor cantava que chorava. Mas eu te digo para você uma coisa: os homens tinham que ficar com a cabeça baixa. Em cima do altar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Só vem para a igreja parecendo que tem que ir para a balada, irmão. É calça rasgada, é calça apertada, é saia curta. Isso é fogo estranho, irmão. Roupa colada no corpo, mostrando as partes íntimas. Fogo estranho, irmão. Fogo estranho em cima do altar. Altar que Deus não está. Vamos zelar. Zele pelo altar de Deus na sua vida. Zele por o altar de Deus na sua casa. Zele pelo altar de Deus na casa de Deus. Não apresente fogo estranho para Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos e peça para Deus. Para Deus manter acesa no seu coração, na sua alma, o fogo dele. Diga para Deus: Deus, eu não